de los 12. Se houve depois dos 12. Y aquí en Brasil, hace unos días estuvo el apóstol. E aqui no Brasil esteve um apóstolo. Vino un apóstol aquí hace 2 semanas. Veio um apóstolo faz 2 semanas atrás. Todo ministro Todo ministro tiene que ser autorizado por alguien. tem que ter autorização por alguém. El único que no necesita autorización es un O apóstol. único que não precisa autorização é o apóstolo. Cristo se la da. Porque Cristo se dá essa autoridade. Por eso hay división en el mundo. Por isso há divisão no mundo. Muchas iglesias de Dios, Muitas igrejas de Deus, Pentecostés, Pentecostés, Seventh-day Adventist, Adventistas del séptimo día, de la profecía. da profecia. ¿Quién lo ungió a usted? Quem ungiu? Who anointed you? Is his question. Qual é a pergunta? No entiendo la Who pregunta. anointed you? No Who entiendo la pregunta. anointed you? Is his question. He says it's necessary for an apostle to be to gain your authority. Can I answer now? Posso responder agora? Estoy esperando. Usted onde está? Sit down, please. Sit down, please. Traducción. Moderador. Es traducción. Moderador. No puede contestar. Você pode parar de falar para ele poder responder, por favor? Yo también me paro. Ele também tem o direito de estar em pé. He is asking me who ordained me. Ele está perguntando quem me ordenou. Terminou o tempo. Não respondeu. Alguém quer responder? Y no contestó. Não respondeu. No. I can answer, but it's not the end of the time. I respect the time and I respect the moderation. Por eso estuve not like you. Por isso esteve esperando, para não responder. Com licença, ele ia responder a pergunta. Silêncio, por favor. En Hechos 13, 47. En Atos 13:47. La luz es un enviado de Dios. A luz é um enviado de Deus. Jesucristo dijo en Juan 9:5. Jesus Cristo falou em João 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, Entretanto que enquanto eu estou no mundo, luz soy del mundo. luz sou do mundo. Él es luz eterna. Ele é a luz eterna. Y la luz verdadera vino al mundo. E a luz verdadeira veio ao mundo. Y en el mundo fue luz del mundo. No mundo foi luz do mundo. Como esta lámpara Como essa lâmpada. es luz de este salón. É a luz deste salão. Pero cuando sale, Mas quando sai, ya no es luz de este salón. já não é luz de este salão. Jesucristo es la luz verdadera. Jesus Cristo é a luz verdadeira. Pero Él puso los apóstoles y les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Mas ele colocou os apóstolos e falou: vós sois a luz do mundo. Y Él los envió no a los 11. Escúchenme. E ele, Escuchen. escutem por favor, No a los 11. não foi só aos 11, Porque si no, Matías no hubiera entrado. porque senão Matias não houvesse entrado. Fue al apostolado Foi ao apostolado para que llegaran a todo el mundo. para que chegassem a todo o mundo. No es cierto que Pedro llegó aquí. Não é verdade que o Pedro chegou aqui, a Brasil. Um versículo. La Biblia A Bíblia la tienen los católicos até os católicos y la leen. e além Los adventistas, os adventistas, los testigos de Jehová. testemunha de Jeová. Pero la palabra verdadera de Dios no la tienen. Mas a palavra verdadeira de Deus não a tem. En Lucas 24, Em Lucas 24,
dice que iban 2 de los discípulos Diz que iam dos discípulos y no podían entender. e não podiam entender. Y Cristo les abrió E Cristo abriu entender. E Cristo abriu o entendimento para que pudessem entender. Ya tenían 3 años leyendo la Biblia. Já tinha 3 anos lendo a Bíblia. Y antes como judíos. E antes como judeus. Pero no podían entender hasta que Cristo les abrió el corazón. Porém, não podiam compreender até que Cristo abriu seu coração. Por eso dijo, ardía nuestro corazón por él había las escrituras. Por isso diz, ardia nosso coração. Cornelio, Cornélio, Hechos 10:1, Atos 10:1. un hombre muy bondadoso, Homem muito bondadoso, piadoso, piedoso, que hacía limosnas. que fazia limosnas. Y un ángel de Dios vino, E anjo do Deus veio, manda a traer a Pedro, al apóstol. manda trazer a Pedro, o apóstolo, Lo llama Simón. o chama Simão, Y él te dirá e ele te dirá lo que debes hacer. o que tem a fazer. No es otra persona. Não é outra pessoa. Los primeros 6 diáconos, Os primeiros 6 diáconos no había los 70 ahí. não estavam dentro dos 70. No estaban los Não 70. estavam nos 70. Esos los envió temporalmente Cristo. Eles foram enviados temporalmente por Cristo. Los apóstoles no, permanentes. Os apóstolos não, são permanentes. En Hechos 6 Em Atos 6, dice que los 12 diz que os 12 se ocupaban hasta de la comida se ocupavam da comida. y dijeron, no es justo Não é justo que desatendamos la palabra de Dios para estar en las mesas. que desatendamos a palavra de Deus para servir nas mesas. Y cuando los trajeron a los 7 diáconos, E quando trouxeram os 7 diáconos, los apóstoles les pusieron las manos encima os apóstolos colocaram as mãos sobre eles. y ellos salieron con poder. E eles saíram com poder. Qué triste que el hermano Elí y ustedes Que triste que o irmão Eli e vocês se rieron se burlaram de que un hombre pueda tener poder. que homem pode ter poder. Es Dios hasta el día de hoy. É Deus até o dia de hoje. Él puede levantar muertos. Ele pode levantar mortos. Y yo lo he visto. E eu sou testemunha. Yo estuve 40 años con el apóstol Samuel Joaquín. Eu estive 40 anos com o apóstolo Samuel Joaquim. Ciegos que veían, Cegos que vían, muertos levantándose mortos levantándose. por la autoridad de Cristo, Pela autoridade de Cristo. que sigue siendo poderosa. Que sigue e continua sendo poderosa. Ignoran Ignoram por desconocer las escrituras por desconhecer as escrituras y el poder de Dios. e o poder de Deus. Mama, Los apóstoles Vai. Os apóstolos tenían poder de Dios. mama. tinham poder de Deus. Paulo Tenía poder de Dios. tinha poder de Deus. Mamãe, aí Pero não. Allá. cuando un hombre viene de sí mismo, Pero quando homem vem por si mesmo, se ríe del poder de Dios se ríe do poder de Deus. y los hace reír a ustedes. E faz que vocês riam também. Es pecado É pecado dudar del Dios Todopoderoso. duvidar do Deus Todo-Poderoso. En el año 2015, No ano 2015, Dios sigue siendo el mismo. Deus continua sendo o mesmo. Dios es eterno Deus é eterno. y Él sigue. E Ele continua manifestando-se. Ya viene el fin. Já está chegando o fim. Y así como cuando Cristo vino, hubo un profeta llamado Juan. E assim como Cristo, quando Cristo veio, havia um profeta chamado João. Ahorita Agora, Dios está preparando a su pueblo. Deus está preparando a seu povo. Las señales ya están aquí. Os sinais já estão aqui. Y es necesario E é preciso que un hombre de Dios que um homem de Deus no nos enseñe a burlarnos
burlarnos de este libro, Não nos ensina Ele a burlarnos do livro, abrirlo y reírse. abrir e rir do livro da Bíblia. Este libro no es para reírse, Esse livro não é para rir, ni para tocar trompetas. nem para tocar trompeta. Este libro contiene el testimonio de la palabra de Dios, Esse livro contém o testemunho da palavra de Deus. pero está cerrado, Mas estás errado, cerrado. cerrado, fechado. Y cuando Cristo manda a un apóstol, E quando Cristo envia um apóstolo, Él lo abre. Ele o abre. Yo no dije Eu não falei que los apóstoles, los 12, no podían hablar a alguien, Que los porque la apóstoles- prueba está. Eu não falei que os 12, Pablo le habló a judíos, eu não falei que os 12 apóstolos não podiam falar. pero nadie me Pablo puede falou de contradecir Deus, mas ninguém pode contradizer que el apóstol, que o apóstolo, los 12, os 12, estaban para la circuncisión estavam para a circuncisão y e Pablo y Bernabé Paulo e Bernabé fueron a los gentiles, foram aos gentios, pero de su tiempo, mas no seu tempo, porque dice la escritura porque diz a Escritura en Hechos 13 em Atos 13 que el apóstol, que o apóstolo pero en aquella época llamado rey David, em aquela época chamado rei, o rei Davi, el varón de Dios, o varão de Deus, sirvió a su generación. serviu ele a sua geração. En Números 27 Em Números 27 dijo Moisés, diz Moisés, ya iba a morir, porque já estava para morrer, si no pones a alguien, se não colocas alguém, van a ser como ovejas que no tienen pastor. vão a ser como ovelhas que não têm pastor. Pero el Señor mandó a Josué, Mas o Senhor levantou a Josué, que ya lo tenía que já o tinha preparado. preparado. En Josué hay Espíritu de Dios. Em Josué há Espírito de Deus. Y siguió adelante el tiempo, E continuou diante o tempo, siempre guiados por un profeta. sempre guiados por um profeta. En Efesios 3:5 Em Efésios 3:5 dice la Escritura diz a Escritura, que el misterio o mistério escondido que estava escondido ha sido revelado foi revelado a sus santos apóstoles a seus santos y apóstolos profetas en el Espíritu, e profetas no Espírito, porque los apóstoles son boca de Dios, porque son os profetas. apóstolos são a boca de Deus. En el tiempo antiguo, Hebreos 1, No tempo antigo, Hebreus 1, Dios habló por medio de los profetas. Deus falou por meio dos profetas. En estos postreros días En estes postreros tempos, nos habla por Jesucristo. nos fala por Jesus Cristo. Pero Él dijo, Mas ele falou, Mateo 10:40, Mateus 10:40, quien a vosotros recibe, quem a vós recebe, los apóstoles, aos Mateo 10, apóstolos, es solo los apóstoles. só aos apóstolos. Al principio de la fama de los 12, Ao princípio, os 12, todo apóstol todo apóstolo viene de embajador de Cristo. vem como embaixador de Cristo. Segunda de Corintios 5, 19 y 20. Segunda de Coríntios 5:19 Dio el ministerio de la reconciliación nos deu o ministério da reconciliação. y como embajadores E como embaixadores, les pedimos arrepiéntanse, pedimos, busquen a Dios. arrependam-se e cream em Deus. Era la palabra de un apóstol Era a palavra de um apóstolo. y es la palabra de un apóstol. E é a palavra de um apóstolo. En los siguientes tiempos Nos seguintes tempos, voy a mostrar que está mal que no se cubra en la cabeza. vou mostrar que está mal que No se não se cubra a cabeça. Las mujeres, A mulher. los hombres sí entendieron, Os homens se entenderam. se quitaron su sombrero. Tiraram seu sombrero. O chapéu. Ya se la quitaron. Chapéu.
Pero las mujeres dicen, no necesito. As mulheres dizem, não En el próximo preciso. capítulo. No próximo capítulo, vamos ver esse tema. Pero vuelvo a decir, Volto a dizer, hasta el día de hoy, até o dia de hoje, Dios sigue amando a la humanidad. Deus continua amando a humanidade. Y Jesucristo ha mandado a alguien E Jesus Cristo tem enviado alguém con poder para dar vida. com poder para dar vida. En Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo, Em Cristo Jesus, falou o apóstolo Paulo, yo os engendré en el Evangelio. eu os gerei no Evangelho. Si no hay apóstol, Se não tem apóstolo, no hay ministros válidos, não tem ministros válidos, no hay maestros válidos, não tem mestres válidos. solo divididos de otras iglesias. São divididos de outras igrejas. Dios cuando envía a alguien, Deus, quando envia alguém, lo pone como semilla. coloca ele como semente. 6 millones de hermanos en el mundo. 6 milhões de irmãos no mundo. Y todos decimos, E todos falamos, hay apóstol de Dios en la tierra. tem apóstolo de Deus na terra. Gloria a Y Cristo. al final del tiempo, E no final do tempo, Jesucristo Jesus Cristo dice en Juan 17:20, diz em João 17:20, no solo oro por ustedes, los dos, não só oro por vocês, sino por los que han de creer en mí, por aqueles que vão a crer em mim, por la palabra de ellos. pela palavra de eles. Yo estoy hablando, Eu estou falando, pero no de mí mismo. não de mim mesmo. Yo soy enviado de un apóstol. Eu sou enviado de um apóstolo. Mi palabra no es mía, A palavra não é minha, la palabra es de Dios. a palavra é de Deus. Hay enviado de Cristo Há enviado de Cristo y hay enviado de los apóstoles. e há enviado dos Por apóstolos. eso pregunté, Por isso perguntei ¿a usted quién lo envió? a você quem o enviou. Si vamos a Romanos 10, verso 15, Se vamos a Romanos 10, verso 15, dice con claridad, diz com claridade: ¿cómo predicarán como pregará si no fueren enviados? se não forem enviados? Por eso mi pregunta que no se contestó. Por isso, a minha pergunta que não foi respondida, muito simples. Yo digo un apóstol de Cristo, Eu falo um apóstolo de Jesus. porque yo no busco mi gloria, Eu não busco, não procuro minha glória. yo busco la gloria del que me envió. Eu procuro a glória daquele que me enviou. Y él busca la gloria de Jesucristo que lo envió. E ele procura a glória de Cristo que o enviou.